Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como aqueles que estão pensando aí em fazer uma alteração de rota na sua advocacia, ok? O conteúdo aqui também se direciona aos produtores rurais que queiram entender um pouco mais sobre as questões burocráticas que envolvem a sua advocacia. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal. Tudo isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade na produção de conteúdo e etc. Ok? E hoje nós vamos falar sobre a diferença entre crédito rural público, crédito rural privado e quais as implicações práticas para o produtor, né? Então vamos lá. Quando a gente fala em crédito rural público, nós estamos falando de uma política pública de Estado que começou lá nos anos 60, né, com a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural, com a legislação do crédito rural, inclusive, né, como forma de instrumentalizar essa política pública de injeção de capital no setor produtivo para que o país tivesse maior autonomia na produção de alimentos, porque naquele período, nos anos de 1950, 60, havia uma dificuldade muito grande na produção alimentar e uma dependência de importação de alimentos, né? Então, havia uma escassez de alimentos aqui no Brasil. Tudo isso fez com que, naquela época, o governo militar mudasse a sua perspectiva e a sua ideia com relação a esse setor produtivo e foram dados muitos incentivos para que o segmento pudesse se desenvolver. Um deles, justamente, a concessão do crédito rural público, que vem através dessa injeção de capital vinda do Estado. Só que quem instrumentaliza esse crédito rural são as instituições financeiras. Então, o crédito não vai direto do produtor, aliás, do Estado para o produtor. O Estado disponibiliza, né, recursos chamados de recursos controlados, eles vão para a mão das instituições financeiras que, por sua vez, vão instrumentalizar isso através de operações de crédito, e aí são onde existem aquelas operações via nota de crédito rural, cédula de crédito rural ou mesmo cédula de crédito bancário, tá? Estas operações, por serem decorrentes de crédito rural público, elas têm benefícios, ou alguns benefícios, tanto do ponto de vista dos encargos financeiros, como, por exemplo, auxílios em momentos de dificuldade, como a concessão do alongamento da dívida rural e etc. Tá bom? Então, este é o crédito rural público. O produtor, de uma forma geral, ele prefere e busca, sempre que possível, sempre que necessita, o crédito rural público. Por quê? Porque o crédito rural público tem maiores benefícios, inclusive de ser um dinheiro, entre aspas, mais barato. O que quer dizer isso? Com juros remuneratórios menores do que os praticados no mercado tradicional. Então, esse é um ponto. Agora, quando a gente fala em crédito rural privado, aí nós estamos falando, então, de todo o mercado de crédito privado que não usa capital do Estado e que, portanto, tem as suas, entre aspas, próprias regras. Então, é lógico que tem que se obedecer o limite, né, de juros e encargos financeiros de qualquer tipo de operação financeira, mas não possuem os benefícios previstos na legislação do crédito rural público, tá? Então, ali é já o mercado financeiro querendo participar deste grande mercado que é o agronegócio. Então, o que em determinado momento se pôde perceber? Isso começou mais ou menos no final da década de 80 e início da década de 90. Que o crédito rural público já não era mais suficiente para abastecer o segmento com capital. Ou seja, era necessário também a utilização do mercado privado de crédito. Tá? Neste momento, começaram a ser criados alguns instrumentos de crédito específico para operações de crédito rural privado. A primeira desses documentos que surgiram foi a cédula
de Produto Rural, a CPR, a Cédula de Produto Rural, tá? Que ela, em um primeiro momento, instrumentalizava uma operação de compra futura de grãos. Então, o produtor que não tinha condições, não tinha capital, mas também não tinha acesso ao mercado de crédito rural público, ele ia, por exemplo, até uma cerealista e já vendia a sua safra antes mesmo dela existir. E com isso ele levantava capital, implementava a sua lavoura e, ao final, tinha por obrigação, instrumentalizada nessa cédula, de entregar o resultado da produção. Então, se fosse soja, entregar 1.000 sacas de soja, por exemplo. Tá? Isso, então, a CPR física, a primeira que surgiu em 94, ela instrumentaliza justamente uma promessa de entrega de produto, não de dinheiro. Depois, em 2002, foi feita uma atualização legislativa com a possibilidade também da CPR com liquidação financeira, ou seja, o mercado percebeu que em muitos casos a CPR física ela não era suficiente para regular algumas operações que precisavam ser feitas, né? Então, para aquele que era meramente um investidor e não tinha um tipo de expertise, por exemplo, de venda ou de armazenagem de grãos, não era interessante receber o pagamento em produto. Então, passou a existir a CPR financeira. E aí foram surgindo vários outros títulos de crédito do agronegócio. E esses outros títulos de crédito do agronegócio são para instrumentalizar operações de crédito rural privada. Tá? Então, nessas operações de crédito rural privado, não existem os benefícios previstos no Sistema Nacional de Crédito Rural. Tá? Então, nós temos aqui dois, digamos assim, dois universos. Um do crédito rural público e outro do crédito rural privado. O que acontece? Normalmente o produtor vai ter uma preferência ao crédito rural público. Mas às vezes acontece o seguinte, ou o dinheiro não chega na instituição, então está difícil de levantar capital junto à instituição financeira de crédito rural público, ou o produtor, por algum motivo de renegociação, por alguma situação desse tipo, ele perde score ou pontuação dentro da instituição financeira e ela acaba não tendo mais condições de levantar capital. Nesses casos, ele tem que migrar para o crédito rural privado para levantar o capital ali, tá? Junto a esse segmento privado de crédito, tá bom? Então, é importante estabelecer essa diferenciação, porque quando a gente fala em títulos de crédito do agronegócio, nós estamos falando de documentos que têm força executiva, que foram criados para instrumentar operações privadas de crédito. Então, nessas operações não vai existir aqueles benefícios do Sistema Nacional de Crédito Rural, do crédito rural público. Neste caso, são outras regras que serão aplicadas. Então, num caso, por exemplo, de uma defesa de uma operação instrumentalizada por uma CPR, aí são outros elementos que deverão ser analisados para impugnar ali uma execução, por exemplo, e tentar a sua extinção, e não mais a análise dos encargos financeiros, etc. Certo? Então eram essas as informações que tinham para passar para vocês hoje. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, curte, compartilha nas suas redes sociais, se inscreve no canal, tudo isso é muito importante para nós. Ok? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.